Obrigado, senhor presidente. É um momento muito duro. Quando decidi me candidatar, não imaginava que o que esperava a gente era isso. Uma crise de dimensões nacionais, um absoluto colapso do Estado, e mais que isso, que esse poder, o poder legislativo, tenha sido alvo de alvitres internos e externos. É importante dizer isso. Quando há deputados aqui pedindo suspensão da sessão, que se suspenda a democracia, porque esse é o poder que traduz a própria democracia. Não existe democracia no mundo em que não haja parlamento. Não existe. Existe executivo, existe poder moderador, existe judiciário, o que for. Democracia sem parlamento, não. Quando dizem isso, significa que a gente está indo por um caminho muito ruim. Evidente que ninguém quer votar aqui sobre bomba, sobre gás lacrimogênio, mas é a função do dever. Ninguém aqui chegou a esse parlamento por covardia. Chegamos com o voto depositado nas urnas, porque demonstramos que somos capazes de merecer a confiança da população. E isso tem que continuar existindo. A demonstração de hoje ter uma reunião na presidência, senhores deputados, com 16 líderes das categorias que ali fora continuam, significa que o parlamento está recebendo a mensagem firme, dura, de quem no momento de sobrevivência está ainda assim sendo bastante racional, de pedir ao parlamento: olha, nós queremos participar. E em outra via também, senhor presidente, a mensagem é muito clara: quem criou, que resolva. Essa é a voz das ruas. Nós tentamos traduzir ao longo desses últimos 2 anos, particularmente eu, de primeiro mandato, nesses últimos 2 anos também, essa vontade do povo. E aqui aprovamos uma série de questões. Aliás, mais do que aprovar, demos exemplo. Demos exemplo de corte. 1.200 cargos comissionados, gasolina, selo, auxílio educação, enfim. Pegamos do fundo, doamos a SEAP, doamos ao ESO, uma série FIA. Utilizamos de cada centavo do dinheiro público com maior rigor, escutando os servidores que aqui vieram pedir guarida, santuário a essa casa que é do povo. Nos foi imposta uma tarefa muito hercúlea, de modo que essas mensagens do governo não encontram ressonância dentro dessas paredes, nem lá de fora. Mas a tarefa se constitui no seguinte: é quase uma espada no peito de cada parlamentar. Ou vota, ou ano que vem a culpa será de vocês se ficarmos 5, 6 meses sem pagar salário. Eu quero dizer, presidente, deputados, que essa conta não é do povo, essa conta não é do parlamento. Nós temos sim o dever de ajudar. É nosso dever a responsabilidade de encarar a crise como ela tem que ser encarada. Crise, na etimologia, no latim, significa tempo de mudança, de decisão. E o tempo de mudança não pode vir, diante de todas as falas que me antecederam, e concordo com todas, atacando, sobretudo, o mais pobre. Tem que ser de cima para baixo. Quando a deputada Cidinha diz que tem síndrome, que há uma síndrome de medo do judiciário,
Isso é sentido nacionalmente, diante de um corporativismo fortíssimo, diante de um poder que tem ganhado, a partir do seu suposto ativismo, a derrocada da Constituição Cidadã. Mas não é verdade que todos sofrem dessa síndrome. Os jornais, por exemplo, não sofrem dessa síndrome. Está aqui, matéria de 2015, junho de 2015. Mais de 90% dos magistrados do Rio receberam acima do teto em março. Só em um mês, mais de 50 mil salários mínimos acima do teto. 39 milhões e meio em um mês acima do teto. E você vai tirar 2 milhões de quem recebe aluguel social, 12 milhões de quem recebe aluguel social, 2 milhões de quem faz o bilhete único trabalhador. Se for cortar em todos os poderes, eu não tenho dúvida que ninguém aqui vai ser contra. A crise tem que representar uma verdadeira refundação do Estado do Rio de Janeiro. E refundar o Estado é acabar com todas as distorções. Todas as distorções. Em todos os poderes. Esse é o recado das ruas. As pessoas não estão se negando ao seu quinhão de sacrifício. Elas estão se negando ao seu quinhão de flagelo. Ninguém é contra. Se você perguntar aos servidores, olha, você conseguiria abrir mão disso, daquilo, aquilo outro? Claro, mas corta privilégio antes, depois conversa comigo. É isso que esse parlamento quer. É isso que as pessoas esperam do governador Pezão, do governo do Estado, que tenha essa decência, essa coragem. O parlamento apontou diversos caminhos e nenhum deles foi sequer apreciado de forma séria. Para concluir, presidente, a gente aprovou aqui os 10% de reversão dos benefícios fiscais ao Estado. Não foi implementado. É lei da Assembleia. A gente aprovou a nota fiscal fluminense. É lei da Assembleia. Projeto esse que aumentou a arrecadação em 20% de ICMS em todos os estados onde foi implementado. Ou o governo não quer receita, ou o governo quer proteger sonegador. Eu não vejo outra opção para não implementar a nota fluminense. Essa Assembleia discutiu tudo com rigor, ainda que sem informação, diga-se de passagem. E é preciso que o governo, numa demonstração de empoderamento do parlamento, do poder do povo, senão o executivo vira meramente uma ditadura a prazo fixo, se o parlamento não funcionar, ele precisa acatar o que cada um dos parlamentares tenta lhe dizer, apontar um caminho. Que isso? Como é que é essa história de não ter plano B? Tem plano B, todo mundo aqui sabe. Corta 2.000 linhas de telefone celular. Para quê? Corta 500 carros com motorista. Para quê? Corta da sobremesa do flamboyant, mas não corta do aposentado. Não adianta dizer que cortou o flamboyant para comer framboesa e está cuspindo na cara do povo com framboesa na boca. É um momento, senhor presidente, que se esse parlamento não engrossar a voz de forma grave, com paixão, cumprindo o dever, sem medo, estará decretada não só a falência administrativa do Estado do Rio de Janeiro, mas a falência moral deste poder, a falência moral da democracia representativa no Brasil. Esse precedente, força de segurança entrar no parlamento armado, não aconteceu nem na ditadura. Aliás, não aconteceu em nenhum país do mundo onde não tenha havido um banho de sangue revolucionário. É um precedente perigosíssimo. Eu entendo, compreendo quem está lá fora, sim, brigando pela sua sobrevivência
e não espero nada mais nem nada menos do que lutar pela sua sobrevivência. Ontem dois policiais, recebi informativo que se suicidaram da Ponte Rio-Niterói por conta de dívida. Eu não posso julgar aqueles que invadiram, mas eu posso julgar aqueles que fizeram esses homens perderem a cabeça. E é sobre isso que eu estou falando aqui. O parlamento tem que ser respeitado, ouvido, acatado como o maior poder da República. Difícil, muito difícil, senhor presidente. Deputado de primeiro mandato, jovem como sou, tem que empenhar esse expediente no momento de tanta dificuldade. Mas acho que esse é o meu cumprimento de dever. Alertar a cada um dos companheiros que aqui se encontram, de que isso que a gente está vendo hoje, que viu na terça, é só o começo. O Brasil vai ser passado a limpo e cada um de nós será cobrado da história. Muito obrigado, presidente.